Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mentes Ansiosas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadro da ansiedade bem desgastante, tá? Ele fica entre o começo da ansiedade e a síndrome do pânico. Eu vou explicar já já, tá? Lembrando que se inscreva no canal, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo que você vai estar ajudando outras pessoas e a mim, tá? Vamos lá, a questão é aquela ansiedade, aquele grau de ansiedade que a pessoa começa a hipervigilar os sinais vitais dela. Uma preocupação excessiva com pressão arterial, uma preocupação excessiva com frequência cardíaca, uma dor de cabeça que é potencializada e você potencializa aquilo para um suposto AVC, uma dor abdominal que você acha que pode ser um câncer, né? Então, isso eu entendo muito bem, tá? Eu já fui para em pronto-socorro lá na década de 2000 a 2010, centenas de vezes. Eu fiz tomografia, fiz bem umas 6 tomografias, tudo no particular, que eu tinha suspeita de um AVC e que obviamente não se concretizava. Exames de Holter, exames de mapa, exames ecocardiogramas, que eu sempre fiz no particular, achando que eu tinha alguma patologia. O que acontece? Quando esse quadro se manifesta, tá? Geralmente, quando a pessoa começa a ter as crises de ansiedade, ou por estresse no serviço ou por alguma coisa, o estresse aumenta a ansiedade, e quando a nossa amígdala cerebral, que é uma parte do nosso cérebro, ela fica muito sobrecarregada, no caso da pessoa ansiosa, ela já tem o ansioso crônico, tá? Ela já tem uma questão circulatória maior nessa área, tá? É comprovado. Então tem uma hiperatividade dessa região, tá bom? E ali que estão as emoções, etc, tá? Então quando você sofre muito estresse, você está sob estresse, a sua ansiedade aumenta, a sua amígdala, ela meio, entre aspas, ela transborda, tá? Ela fica muito sobrecarregada, ela desencadeia uma crise de ansiedade, tá? É assim que funciona a crise de ansiedade. E aí você fica naqueles sintomas como se fosse você literalmente lutando pela vida contra um animal, alguma outra coisa, né? O corpo, ele literalmente te prepara para uma luta, tá? Porém ela não acontece, e você tem aquela sensação de morte, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela é um receio de que algo negativo vai acontecer contra a sua vida. Então é normal isso vir de que, você está em perigo, você vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí, o que acontece? Quando você começa a ter diversas crises, tá? Aqueles sintomas das crises, eles causam tanto dano na pessoa que a pessoa começa a hipervigilar os sintomas. Por quê? Porque ela sente realmente que ela está morrendo, porque a ansiedade diz que ela está em perigo de vida, então ela sente que está morrendo e ao mesmo tempo ela tem sintomas de hiperatividade do sistema nervoso simpático. O que é isso? Sudorese, taquicardia, pressão arterial elevada, tudo isso, repito, te preparando para uma luta. Então, o cérebro, ele associa, a pessoa ela começa a associar de que esses sintomas, de que uma hiperatividade do sistema nervoso, tá? Vou falar mais claro, de que um aumento dos sinais vitais, ele representa a morte. Porque na crise você tem a sensação morte e você tem a elevação dos sinais vitais. Então a pessoa associa isso, elevação dos sinais vitais, morte. Então a pessoa começa a se vigiar o tempo todo. Qualquer alteração na frequência cardíaca,
fica com aparelho de pressão, o esfigmomanômetro, não aquele analógico, mas o digital de pulso, a pessoa compra aquilo e fica aferindo a pressão o dia inteiro, todo dia, 3, 4 vezes ao dia. Eu tinha o esfigmo analógico, eu aprendi a eu mesmo me aferir a pressão. Isso na década de 2000 a 2010. Eu aferia sem brincadeira, mas 8 vezes ao dia, tá? Eu levava para onde eu ia, academia, para onde eu fosse, andar de ônibus, eu parava no banheiro, tá, de uma estação, colocava o braço em cima da pia, sentava no vaso, colocava e ficava para aferir a pressão, tá? Então eu sei como é isso, eu sei o dano que isso causa, tá bom? Dores de cabeça que você tem, você acha que é um princípio de um AVC ou algum AVC e você vai para um hospital, para uma emergência, isso tudo devido a essa constância nas crises anteriores, tá bom? Vamos lá, isso é o princípio da síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É você se privar de fazer determinadas coisas devido à ansiedade, ou com medo de morrer, ou com medo de uma nova crise. E aí você começa a se privar de tudo que aumente os seus sinais vitais, exemplo, academia, subir uma escada, fazer uma trilha. Você começa a se privar, tá? E você acha que você realmente está em perigo se isso acontecer. E aí você começa a traçar rotas próximas a hospitais, entendeu? Eu vou malhar numa academia que seja próxima àquele hospital. Então, entendeu? Você começa a mover a sua vida em volta da ansiedade. E isso é o princípio da síndrome do pânico. Síndrome do pânico não é uma crise gigantesca, não é uma ansiedade gigantesca. Síndrome do pânico é a privação da sua vida, tá? Em decorrência da ansiedade, tá bom? Uma questão importante é que dificilmente isso passa rápido, tá? Porque a pessoa ela precisa entender que isso não causa mal, subir uma escada não causa mal, fazer atividade física não causa mal. Então é tudo muito complicado, não é de uma hora para outra, quando esse quadro começa, que você consegue reverter esse quadro rápido, tá? Na minha experiência comigo mesmo, tá? Eu tinha crises toda vez que eu ia para academia, que eu ia malhar e tudo mais. Então eu tive que desenvolver manobras de eu chegar na academia e aí eu já ficava ansioso. Por quê? Porque atividade física representa aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Aumento da frequência cardíaca e pressão arterial representa morte. E aí eu já ficava ansioso só de chegar na academia. Se eu chegasse para fazer o exercício naquela hora, já me dava uma crise. Eu tinha que ir pro banheiro, trancar a porta, ficar lá, tá? Até esperar passar. Então, eu mesmo desenvolvi para mim mesmo chegar na academia devagar, faça uma esteira bem leve, bem devagar. No meu caso, a Smart Fit, eu pego a ficha, faço uma massagem, faço mais uma esteira, bem lento, para o quê? Para o cérebro desassociar essa questão de que a academia representa morte. E aí eu fui devagarinho, tá? E aí quando eu relaxava, 20 minutos ali dentro, aí sim eu começava a malhar. Devagar também, para não ter aquela aceleração rápida, tá? E o corpo achar que é uma crise, né? Então tem diversas manobras, depende de pessoa para pessoa, tá? Qual é a, entre aspas, a neurose que ela vai ter, se é cardíaca, se é cérebro, se é AVC, né? Ou se é alguma coisa em relação a câncer, a tumores, tá? Algumas pessoas têm a tendência de ir para determinadas áreas, tá? Eu tenho pacientes que têm essa questão com AVC, tenho ainda um pouco com a questão cardíaca, outros com tumores, e assim vai. Então o tratamento terapêutico depende de pessoa para pessoa. A questão é que o tratamento sempre se baseia em fazer a pessoa entender que
não vai acontecer nada. Desenvolver manobras para quebrar aquele condicionamento cerebral. Hoje eu malho da maneira que eu quiser, eu chego na academia, faço o que eu quero, tá? Não tenho nada, não tenho crise, não tenho nada. Mas eu precisei fazer essa manobra que eu fiz comigo para que eu quebrasse esse condicionamento, esse gatilho de que atividade física é morte, atividade física é morte. E aí quando eu quebrei aquilo, depois de um tempo, hoje eu chego na academia, eu faço o que eu quero, eu malho do jeito que eu quero, treino, faço o que eu quiser, não tenho nada. Então o tratamento terapêutico varia de pessoa para pessoa conforme o gatilho que ela tem, tá? Uma dica que eu dou não se prive de fazer as coisas, nem que for devagar, para que isso não evolua para uma síndrome do pânico, tá? Se você precisa subir a escada de um prédio e você já está ansioso porque precisa subir a escada, que o elevador está ruim, suba a escada, nem que você vá muito lentamente, mas suba a escada. Não pare de fazer as coisas com medo da ansiedade, tá bom? Com medo de morrer devido a elevação dos seus sinais vitais, tá? Outra questão é não procurar em Google sobre doenças, porque você sempre vai achar um diagnóstico catastrófico, tá? Uma dor de cabeça, ela representa, pode ser estômago, dente, 96% das vezes são coisas posturais, tá? Da sua postura. Minúsculas são as porcentagens que são algo sério, mas o Google, quando você joga dor de cabeça, a primeira coisa que vem é AVC, tá? Então não entra no Google. Eu cometi esse pecado, tá? Fui ao Google, me ferrei muito na minha vida, isso eu tô falando de 2000 a 2010, então não procure o Google. A pressão arterial, você não precisa ferir a pressão arterial, ela flutua durante o dia. Eu tô fazendo um vídeo agora, tá? Querendo ou não, a pessoa fica mais ansiosa e nervosa fazendo um vídeo. Se eu aferir a minha pressão, ela vai estar 14, 15, então não adianta eu ficar aferindo a pressão, tá? Porque ela flutua durante o dia e não necessariamente ela tem que ficar parada ali, não necessariamente não, ela nunca vai ficar parada em 12, em 11, tá? Então desencana isso da pressão lá. Se quiser aferir para se sentir mais confortável, afere de 4 em 4 dias, uma vez por semana. No momento que você tiver calmo, relaxado e quieto, que ela vai bater a pressão basal ali perfeita, tá bom? Eu sei que é difícil, a pessoa tem aquela angústia de querer aferir a pressão o tempo todo, né? Mas tem que segurar, porque você precisa entender que a pressão ela flutua, é uma compensação do seu corpo. Se ela não flutuar, é o problema, tá? Exemplo, se a minha pressão não aumentasse agora que eu tô fazendo vídeo, aí é um problema, tá? Porque o corpo tem que compensar, tá? Então, deixa o corpo trabalhar quieto, deixa ele trabalhar, tá bom? Outra coisa que eu tenho a dizer é que não pegue pequenos sintomas, pequenos sinais fisiológicos e ache que são doenças potencialmente fatais ou graves, porque quando você tem alguma coisa grave, realmente muito grave e o sintoma é muito crítico, tá? Não é uma taquicardia, não é um desconforto aqui assim, que é sinal de que você está infartando. Quando a pessoa está infartando, a dor é gigantesca, vai tudo, dá um mal-estar gigantesco. Então não é esses pequenos sintomazinhos que representam algo grave, tá? Um AVC, eu tô com uma dor de cabeça, será que eu tô tendo AVC? Cara, AVC você já tá uma dor absurda, uma pressão na cabeça gigantesca, tá? Você já tá tendo disfunções motoras nos seus movimentos ou na sua fala. É algo grave, é algo que tem sintomas graves, tá? Não são sintomas pequenos como apenas uma dorzinha, apenas um desconforto aqui, tá? Então tenha isso em mente. O seu corpo ele tá trabalhando, tá? Ele tá trabalhando, ele tá funcionando do jeito dele, fazendo as compensações. A morte vem quando o corpo para de compensar. Então ele tá compensando o tempo todo. Deixa ele trabalhar, tá bom? Essa é uma dica que funcionou para mim, tá? Diálogo interno, exemplo, a pessoa que tem uma gripe, a frequência cardíaca ela tende a aumentar um pouco,
cardíaco. Então você tá deitado, tá com uma gripe, tá com febre, a tua frequência cardíaca ela não vai estar 60, 50, ela vai estar 80 e tá tudo bem, o corpo tá compensando, tá? É normal, é isso que tem que acontecer, tá? Então fica tranquilo, deixa o seu corpo trabalhar, porque se você tiver algo grave, você vai saber quando é algo grave, porque os sintomas são gigantescos, não são apenas pequenos desconfortos ou pequenas dores que você vai ter, tá bom? Então isso funcionou para mim, funciona para os meus pacientes, mas é o que eu digo, cada caso é um caso, pois cada caso, cada pessoa tem um gatilho específico e uma neurose específica, tá? Então esse é o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Um abraço.